O Alisson, para variar, pegou demais, né? Ele agarrou muito bem contra o Newcastle. Uma partida em que o Liverpool conseguiu uma virada espetacular, com um homem a menos, fora de casa, contra o Newcastle, que a gente sabe está na Liga dos Campeões. Enfim, é um projeto que vai seguir crescendo pelo volume de grana que tem a longo prazo, mas que ainda falta, não sei, botar o pé nesses grandes jogos, né? E mais uma vez perde o gás contra uma equipe do tamanho do Liverpool, e o Liverpool consegue essa vitória muito grande também porque o Alisson segurou o rojão lá atrás enquanto o Newcastle tinha vantagem no placar e poderia ter aberto até o 2-0, 3-0, enfim. Tem uma defesa específica numa bola do Almiron que o Alisson, ele, cara, é um reflexo muito, 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 muito sinistro. É isso que o Arthur tá fazendo aí praticamente, só que com habilidade, né? O Ed Howe, treinador do Newcastle, disse que foi a melhor defesa que ele já viu ao vivo. Foi realmente eu não vi ao vivo, né? Mas pela TV foi um negócio realmente impressionante. E assim, quando eu digo mais uma vez, é meio que chover no molhado, que parece um pouco raro para quem talvez, sei lá, fique com penimba do Alisson na seleção brasileira, o que é uma narrativa recorrente em parte da torcida de futebol no Brasil. Cara, aqui ele é idolatrado primeiro como o cara que liderou o Liverpool em grandes conquistas. Não esqueçamos que ele foi um dos melhores em campo na final da Liga dos Campeões que o Liverpool conquista contra o Tottenham. E segundo, como o cara que salva o Liverpool quando está longe das grandes conquistas. A temporada passada só não foi pior porque o Alisson segurou a crise pela orelha, assim. Era o Alisson no gol e o Salah na frente definindo as jogadas. Então, assim, o Alisson ele já é o melhor jogador do Liverpool, ou um dos melhores, para colocar junto com o Salah ali, um dos mais decisivos, há bastante tempo, e ele começa a temporada dessa maneira mais uma vez. Essa partida contra o Newcastle ela foi muito emblemática, mas é importante a gente lembrar que não é raro. Isso faz parte da rotina do Alisson com a camisa do Liverpool. Por que vocês acham que ele é tão criticado no Brasil? Eu acho que a gente tem que achar um culpado. Eu acho que é isso. E eu também acho que tem muita gente que eu acho que não vê o dia a dia do Alisson. Que vê, de repente, algum outro jogo e por aquilo ali toma a ideia do que é. Mas eu, toda vez que sai a convocação, que alguém critica a convocação do Alisson, eu digo, cara, me diz um goleiro, eu não vejo um goleiro brasileiro que possa me dar a segurança que eu vejo que o Alisson dá quando ele tá no gol. Assim, eu não vejo. Então, eu, sinceramente, não entendo as críticas ao Alisson. O Ederson. O Ederson do Manchester City, né? Acho que em alguns momentos, na média, o Alisson tem uma carreira e tal, acho que melhor embaixo das traves, né, especialmente, o Ederson tem outros atributos. Cara, vou tomar o meu pai como exemplo, que é um brasileiro médio que vê jogos da seleção. Ele acha que o chute do De Bruyne e o chute do Petkovic, um grande goleiro teria defendido. Eu discordo. Acho que alguns grandes goleiros teriam defendido algumas vezes e outras vezes não. Acho que o Alisson já fez algumas defesas assim e outras vezes não. Então, para quem não vê os jogos do Liverpool, para quem não vê um Liverpool, Newcastle, mas vê um Brasil e Croácia, no momento que você mais espera, tudo bem, o Alisson não esteve, ele não defendeu um chute muito difícil, mas que vários outros não defenderam. O Emi Martínez, o goleiro da Argentina, é um goleiro regular, é um goleiro. A Copa do Mundo dele foi uma barbaridade, foi uma loucura, porque ele teve um mês super encantado, e na Argentina parece que ele joga melhor que no time e tal. Ele é pior goleiro que o Alisson. Agora, ali deu certo. Então, acho que as críticas pro Alisson é de quem vê pouco, de quem procura culpado. Pô, a bola entrou e tal. Aí, tudo bem que acho que a gente ainda fez uma marcação de cada um naquele gol da Croácia, no gol da Bélgica, de quem é que não fez a falta, de quem é que errou o passe e tal, até acabar no goleiro. E o gol da Croácia, a bola ainda desvia, né? Ainda perde um pouco de velocidade, que faz ele pular fora de um tempo que seria o normal da bola chegar. Então, é buscar culpado. Não tem nada técnico consistente de regularidade que justifique que o Alisson não seja considerado o melhor goleiro do Brasil nos últimos 10 anos. Eu discordo do Marcelo. Porque ele acabou.
Porque ele Eu assisti acabou... 3 episódios de falha de cobertura seguidos, eu tô completamente... Então tá com o diabo no... Tá com o capiroto. Não, eu discordo da sua primeira frase. Eu vou discordar do meu pai. O seu pai não merece, tá? Ter alguém discordando dele. Porque eu lembro que no final do seu casamento, eu estava abraçado com seu pai, dançando alguma música que eu não vou me lembrar. Então, você já errou aí. Em todo o resto, você acertou. No discordar do seu pai, você está errado. Mas o ponto é que eu acho que... Imagina só se aquela geração da Argentina que não ganhou nada, né, desde a década de 90 até a Copa do Mundo agora, ou a Copa América um pouquinho antes, se todos os jogadores fossem estigmatizados como o Alisson às vezes é no Brasil. A gente teria, o Verón não jogando nada, o Riquelme não jogando nada, o Tevez não jogando nada. Não presta, não ganhou Copa. O Tevez, aquele que ficou fazendo gracinha na Copa América de 2004 e o Brasil foi campeão. Então, assim, eu acho que a gente cai no erro de estigmatizar por conta da Copa do Mundo, onde realmente só um vai ganhar e não foram, como o Beckler disse, falhas grotescas. E para mim, depois do Júlio César, e aí numa toada Dida, Júlio César, o Alisson é o melhor goleiro brasileiro no futebol mundial. E isso é reconhecido aqui na Europa. Depois do Júlio César, ele é o melhor brasileiro da posição que apareceu aqui no futebol europeu. O Ederson está chegando, até por conta das conquistas junto ao Manchester City, mas eu concordo também de que o Alisson embaixo das traves às vezes é muito mais espetacular do que o Ederson. Entretanto, talvez no ciclo de seleção brasileira o Ederson mereça mais oportunidades nesse momento. Acabou de ganhar a Liga dos Campeões, lembrando, sendo protagonista do Manchester City na final. O Ederson, ele deu passos, né? Assim, final da Champions ele pegou tudo. Agora na Supercopa da Europa, beleza, não é caramba, final da Champions, mas já era um título importante para o Manchester City. Ele foi muito bem contra o Sevilla também. E é isso, ele deu um passo que eu também achava que debaixo das traves ele ficava aquém do Alisson. Ultimamente ele tem se mostrado tão decisivo quanto, né? E é um cara que com a bola nos pés eu confio mais do que o Alisson, que está longe de ser ruim com a bola nos pés. Mas o Ederson é muito mais utilizado pelo Guardiola do que o Alisson pelo Klopp. O ponto do goleiro na seleção brasileira é que, assim, primeiro que para esse imaginário, não importa o que o cara fizer nas eliminatórias, né? Assim, imaginário é de 4 em 4 anos, Copa do Mundo, acabou. Ou uma final de Copa América contra a Argentina, olha lá, né? O goleiro é aquela posição que não pode falhar, né? Ou não é nem falhar, porque eu não lembro de uma falha do Alisson com a seleção brasileira. Não vou lembrar. Não consigo pensar aqui rapidamente. Mas se não fizer milagres, como Tafarel, como Marcos, é isso, assim. O cara não tá nem aí pro que ele faz no Liverpool, porque ele não faz no Liverpool. E aí cria essa dicotomia, né? Assim, são duas realidades quase que desconexas, né? Se você fala para o torcedor do Liverpool, deixa eu te contar uma coisa, é isso que é falado no Brasil sobre o teu goleiro, o cara vai achar que a gente tá bebendo uma água esquisita, né? Então, assim, é basicamente isso. São duas amostras diferentes para duas pessoas que se importam com coisas diferentes. Sabe outra coisa também? Depois que a bola entra, a gente sempre imagina que o outro não deixaria entrar. Tipo, depois que já aconteceu, a gente fala mais o outro e tal. Eu lembro que acho que foi o chute do De Bruyne que pegaram uma porrada de defesa do Cássio em lances parecidos. Não sei se foi agora do Petkovic e tal. Cara, mas você também acha uma porrada de defesa do Alisson nesses lances. Uma porrada. Porque ele pega 8, 2 entram, pega 8, uma bate na trave, sai, outra bate na trave e entra. Só que depois que já aconteceu, a gente sempre pensa que o outro faria melhor. Sempre. Então, e o que é injusto e não faz nenhum sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. É simplesmente um exercício de imaginação. Outra coisa, não é um goleiro que passou por um clube, não é gigante, nada disso, mas um clube Rio-São Paulo, né? Jogou no Internacional. Então, bem diferente de quando o cara faz carreira no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras e tal. O Fábio nunca foi para a seleção fazendo a carreira no Cruzeiro, agora descobriram que o Fábio joga muito bem no Fluminense. Então, além de tudo, ainda acho que tem isso que atrapalha ele com a opinião pública.
O Nigel Lima falou algo que acho que é bem na linha do que o Fred estava falando. O brasileiro, ele mandou superchat pra gente. Obrigada, Nigel. O brasileiro avalia muito pela seleção. Nos nossos títulos recentes, tivemos goleiros brilhando ali. Tafarel, Marcos, e isso fica no imaginário. E aí tem muita gente falando justamente isso no chat, né? Que existe uma diferença agora. Muita gente dizendo que ele vai bem no clube e mal na seleção. E que ele também não pega pênalti. Mas mal na seleção, eu entendo que exista dois mundos, mas eu não consigo ver esse mundo em que na seleção ele é um mau goleiro. Não. Não, As falhas dele não são... as falhas dele no Liverpool recentes, elas são mais grotescas do que na própria seleção brasileira. É verdade. Sim. Aquela saída de bola e tal. Na seleção, não. Temporada E na passada, seleção, né, ele teve gente, se vocês algumas. querem... Se vocês querem caçar bruxas na eliminação contra a Croácia, e contra a Bélgica também, porque poucos goleiros no mundo pegariam aquela bola. E talvez o Alisson, num dia um pouco melhor, um passo um pouco mais para lá, pegaria aquela bola. Mas contra a Croácia, se vocês querem caçar bruxas, vocês têm que olhar para o outro lado. E olha que eu nem sou muito de caça às bruxas, mas a crítica não é para o Alisson. É uma bola defensável. Para quem? Ali é o último lance do jogo, a bola correu muito rápido, desviou, matou o goleiro. Eu vejo como uma crítica rasa essa aí de que ele não joga bem na seleção. E se a gente pegar os outros goleiros, tipo Marcos e Tafarel, né, que venceram as últimas Copas do Mundo, esses goleiros nunca tiveram status no futebol europeu, talvez, como o Alisson tem. Não. Só que dentro da seleção brasileira, realmente se destacaram mais. O que pode acontecer com o Alisson daqui 3 anos. O Rafael Mafra mandou pra gente superchat também. Boa tarde. Será que Alisson é o melhor do goleiro brasileiro? Na temporada passada, Alisson passou oscilando com o time todo do Liverpool. Liverpool só conseguiu a Europa League. Ele não oscilou. Na temporada passada. Outro jogo ruim, outro jogo ruim. O Alisson A não... retrasada foi ruim. Aí, ok, isso. Tá. Não sei se ele tá confundindo, porque a passada o Alisson salva o Liverpool, assim, é um negócio... Ele é o alicerce. Mesmo assim, a retrasada, eu acho que na temporada que o Courtois é eleito o melhor goleiro do mundo, eu acho que o Alisson é segundo ou é terceiro. Não fazendo uma boa temporada. Na Europa, eu acho que hoje, assim, Courtois, Alisson e Ederson. Eu não sei se entra alguém nessa conta atualmente. Tem algum outro vai entrar nessa conta? Mas não, agora eu acho que o Onaná e o Menhona, só que foi uma temporada. Mas nas últimas temporadas tem sido esses três. Sim. Então, assim, mesmo não... Assim, eu acho que é tudo um pouco de tudo que vocês falaram. E eu tenho uma curiosidade de ver, sinceramente, agora sendo o Fernando Diniz, o técnico da seleção brasileira, se ele vai continuar apostando pelo Alisson ou se ele vai para o Ederson. Porque pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, eu acho que ele pode pensar em ir para o Ederson. Eu não iria, porque eu prefiro um goleiro mais seguro com as mãos. Mas eu entendo que pelo estilo de jogo ele possa ir para o Ederson. É que o problema é que hoje a gente tem 2 grandes goleiros na seleção brasileira. E, sinceramente, o que o técnico escolher, para mim, vai estar bom. Se eu fosse a treinadora da seleção brasileira, seria o Alisson em qualquer cenário. Mas eu entendo que possa ser o Ederson o escolhido para os próximos jogos. Eu acho esse debate Alisson e Ederson muito bom e acho que faz todo sentido. Nenhuma seleção do mundo tem esses 2 goleiros como a gente tem. Então, talvez eu também não colocaria... Alemanha já teve, né? Assim, nesse momento... Nesse momento, não. Assim, Ter Stegen e Neuer também é complicado, né? Você ter esses 2 também é outro... Mas eu também não colocaria essa segurança toda, a Alisson é titular 100%, porque o Ederson também deu saltos adiante, e é isso, questão de estilo de jogo. Agora, o que eu não consigo entender é, Alisson convocado, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Gente, ele não ser convocado? Não teve nada pra isso. Não, isso aí não dá pra entender, Inclusive, Fred, a gente tem uma reunião antes, né, obviamente, aqui do Melhor Futebol do Mundo de Pauta, e o Fred estava comentando que existe a discussão aí, a análise aí, de que ele está entre os melhores goleiros da história da Premier League. Da Premier League. Teve uma página, que foi a ESPN UK, que ela também gosta de jogar essas, né, surfar nas ondas
dos debates das redes sociais e, enfim, surfar nos likes e tudo mais, o que, enfim, tá tudo certo. E eles colocaram a foto do Alisson junto com o Peter Cech e o Peter Schmeichel, perguntando quem desses 3 goleiros, quem você, sei lá, quem seria titular, reserva e quem você não contrataria, algo assim, para debater entre 3 dos grandes goleiros da história da Premier League. Eu acho um exagero, tá? Eu também. Para o Alisson se colocar como... para se colocar nesse rol aí, ele tem que primeiro ganhar mais edições da Premier League, e acho que nesse quesito não tem nem comparação com o Ederson, né? Pelo menos por enquanto, em termos de se repetir, repetidamente ser o campeão da Liga Nacional. Mas, assim, eu entendo que para a geração do Alisson, é ele ou Ederson. Na Premier League, né? Assim, desde que Ederson chegou um pouco antes, depois chegou o Alisson, não tem outro grande goleiro. É isso, tem que buscar lá atrás. Peter Cech, aí ainda antes o Peter Schmeichel. Você pode buscar outros por aí, né? O Van der Sar, claro, mas é isso. É esse o nível de discussão por aqui, que é muito diferente do que a gente tem em parte do